matemática, mas modos fiscais é medido em hectare e o pessoal, eles discutem o Código Florestal em cima desses módulos. Então, o Código Florestal, ele é essencialmente uma lei que basicamente ela estabelece algumas regras gerais sobre a proteção da vegetação no território brasileiro, além de definir regras gerais para exploração florestal e suprimento de matéria-prima. Esse código ele foi criado em 1934, então ele é bem antigo, mas ele foi instituído em 65, depois de um longo processo de discussão com cientistas, com algumas bases científicas, e daí ele foi instituído em 65. E durante essa época de 65, apesar de ser na ditadura, tinha uma boa movimentação do campo mesmo, do pessoal do campo. E daí foi criado o Estatuto da Terra e a legislação agrária. E o que é esse Estatuto da Terra? Basicamente também, sua essência, ele está baseado na função social da terra. O que seria essa função social? A propriedade rural ela só tem essa função social se ela, simultaneamente, ela favorece o bem-estar dos trabalhadores e do proprietário e das suas famílias, suas respectivas famílias, e assegura a conservação dos recursos naturais e também ele tem uma produtividade aceitável. Então, o Estatuto ele defende tudo isso, todas essas coisas simultaneamente. Então, desde 64, é pensado que é possível tudo isso junto. E daí, esse código ele sofreu várias alterações em 99, em 2000. Então, sofreu alterações ao longo dos anos, de acordo com vários interesses e necessidades do próprio país, assim. E hoje, atualmente, também está sofrendo essa proposta de alteração, na verdade, que também é por conta de interesses. E o interesse de hoje, de hoje em dia, é o agronegócio, é quem tem poder, como você falou, e é o que está ditando mesmo o que está acontecendo. Ia mostrar uns gráficos aqui, que são dados produzidos a partir do Censo Agro 2006 do IBGE. E, na verdade, é um censo que são dados que estão falando sobre a comparação com a agricultura familiar. A agricultura familiar é um modelo diferente, bem diferente do agronegócio, é um modelo feito em pequenas propriedades, basicamente com a mão de obra familiar, para sua subsistência e para a venda dos excedentes. O lance é o seguinte, a gente sempre está ouvindo aí esses políticos ruralistas falando que o Código Florestal está impedindo a produção de alimentos, o aumento dessa produção, mas o que acontece? Na verdade, o agronegócio não produz alimentos, o agronegócio produz commodities para exportação. Ninguém bota na mesa todo dia cana, soja e eucalipto, né? Então, o censo do IBGE provou que 70% do alimento que vai para a mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. Então, para quem queria que desenhasse, para entender que o discurso da senadora Cátia Abreu e do Ronaldo Caiado e da bancada ruralista é um discurso mentiroso, temos aqui. Então, quem produz alimento é o pequeno produtor. O latifundiário, eles são donos das maiores extensões de terra do Brasil, mais de 70%, e produz pouco alimento. Então, o que nós estamos denunciando aqui, já com o relato do Rony e os dados que o pessoal da Federal trouxe, é que é uma mentira. Quem planta e produz alimento é o pequeno agricultor. Eles querem desmatar para ficar mais rico, não é para produzir alimento. Pedrinho, por favor. Tem mais alguns gráficos. Aqui a gente pode ver que a mão de obra ocupada no campo também, apesar de ser numa menor área, 74% da mão de obra ocupada no campo é ocupada com a agricultura familiar. Aqui a gente vê o
o quanto de trabalho que, em comparação, se tem por área. Em 100 hectares, utilizando-se a agricultura familiar, você dá trabalho para aproximadamente 15 pessoas. No modelo de agricultura não familiar, você emprega 1,7 pessoas. Ou seja, você já vê a discrepância de quantos empregos a agricultura familiar produz e o agronegócio não. Aqui você tem comparação de alguns tipos de alimento. O que a agricultura familiar, mesmo com bem menos terra, produz? 87% da mandioca que vai para a mesa do brasileiro, 70% do feijão, 46% do milho, e por aí vai. Gente, aqui, numa mesma área, fazendo uma comparação de produção, de o quanto de dinheiro você produz por hectare, por ano, utilizando-se da agricultura familiar, você tem muito mais produção, agride bem menos o ambiente, usa bem menos agrotóxico. Então, por que eles defendem tanto o agronegócio? A gente tem dados da FAO de 2009, que, por exemplo, a gente pega alguns produtos que são mais produzidos pela exportação. Então, por exemplo, cereais, a média total de cereais produzidos no Brasil estão em 56º lugar na colocação de produtividade mundial, assim. Então está atrás de muitos países, e essa efetividade, tão falada efetividade que a gente tem do agronegócio, cai por água abaixo, se a gente for ver. Por exemplo, pecuária de corte, que a gente tem aqui também, que é super valorizada, a gente tem o gado que está solto assim no campo, está em 48º no ranking mundial, né? Soja está em 9º. Olha que a gente tem área de soja pra caramba aqui no Brasil. Arroz, milho, tá lá para 27º, 64º. Então, é bem questionável essa vamos falar da eficiência do negócio. De 1950 até 2000, já lembrando aí que o agronegócio foi se expandindo, em 50 anos, a produção de grãos aumentou 3 vezes, mas também o consumo de fertilizantes aumentou 10 vezes. Ou seja, cada vez mais os nossos solos estão empobrecendo. Por causa desse modelo que a gente vem insistindo, aliás, a gente não, né? Mas esses caras aí vêm insistindo em continuar, em manter. E eu acho que seria interessante você fazer aquela continha. A gente achou uma pesquisa interessante aí para mostrar que a gente, na verdade, não precisa de mais áreas desmatadas no nosso país para alimentar o mundo todo. Então, uma alternativa para essa estrutura do agronegócio, que usa tecnologia externa, importada, agrotóxico de monte, aqueles pacotes de semente, de transgenia, de tudo isso, vou apresentar alguns dados da agricultura, do sistema agroflorestal